Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em João 8, do 31 ao 59. Olha, eu tenho várias referências, não vou poder seguir muito naquela sequência, vamos, talvez voltemos, mas é importante que a gente leia. João 8. João 8, 31 a 59. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só, alguns judeus tinham crido no Senhor. E aí então ele disse para eles: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Mas se vocês permanecerem firmes e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí sim começou o problema. Porque quando Jesus disse isso, eles começaram a debater. Eles tinham crido. Mas você vê que eles não estavam, ao longo da história, dispostos a abrir mão de suas opiniões. Diga, abrir mão de opinião. Eles não estavam dispostos a abrir mão daquilo que eles achavam, pensavam, estava incutido lá. Então, eu paro já aqui, porque nós vamos lendo e você vai ver. Eles creram. E quando Jesus falou: olha, vocês só vão ser meus discípulos se vocês permanecerem firmes. E conhecerão a verdade vos libertará. Foi um problema. Então, esse crer era um crer sem nenhuma disposição de mudança. Não havia disposição para mudar. Para abrir mão daquilo que já estava lá dentro, tinha sido colocado ao longo da vida, sei lá, de suas opiniões. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Jesus estava falando sobre liberdade espiritual, de espírito, uma fé livre, sem nenhuma escravidão à base de religião, e eles entendiam totalmente diferente. Somente de forma natural, não de forma espiritual. Então Jesus falou: ó, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Eles não eram escravos fisicamente, mas eram espiritualmente, por intermédio da religião. Eles não eram livres espiritualmente. Como você pode dizer que seremos livres? Nós não somos escravos. Jesus estava falando de uma coisa e já entendiam outra. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí eles disseram: Abraão é nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque diga comigo, repita, por favor. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Tudo que Jesus falava, eles queriam debater, rebatiam, discordavam, não entendiam. Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra. Jesus estava falando de liberdade de religião, de pecado, porque Jesus deixou bem claro que eles ainda estavam no pecado, porque o Senhor usou aqui, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como é que vocês podem dizer que vocês são livres? Ah, vocês são livres. Vocês vivem pecando. Vocês ainda são escravos do pecado. Então, só que, como eles se julgavam experientes, certamente, conhecedores e de tudo aquilo que era inerente à religião, Jesus falar aquilo para eles era um absurdo. E o orgulho? E a arrogância? Que dependendo do seu grau religioso e conhecimento religioso, leva a pessoa. A pessoa fica extremamente arrogante. Não são poucas. De jeito nenhum. Ela não tem mais, ela não se coloca mais como servo. Ela sai dessa posição. Se eles tinham crido, quando Jesus foi falando com eles, por que não entendiam? Porque não tinha espírito. Por que não recebiam? Porque não estavam abertos. Eles estavam fechados. E por quê? Porque eles não queriam abrir mão daquilo que já estava lá dentro. E se você não se esvazia de uma coisa, se você não esvazia um quarto, um armário, uma gaveta, como é que vai caber mais coisa lá dentro? Se você não esvazia o seu coração, se você não está decidido a abrir mão daquele monte de pensamentos e ideias que você tinha,
como é que coisas novas vão entrar? Não entra, não vai caber. Até porque o que Jesus estava falando, você vê que eles não entendiam e não entrava. Mas por quê? Porque eles já tinham algo lá dentro que precisava ser tirado para aquilo entrar. Mas eles não queriam. Então, se uma pessoa não quer abrir mão de um entendimento, de um tipo de fé, de uma religião, de um estilo de vida, de um sistema, ela não tem como incorporar outro na vida dela. Aquilo não vai dar certo. Aquilo não vai funcionar. Não cabe, não bate. Até porque muitas coisas vão bater de frente com aquilo que a pessoa talvez já ouviu antes, etc. Se ela não estiver disposta a tirar aquilo, não vai conseguir colocar coisa nova lá. De jeito nenhum. Coisa nova não vai entrar. Então, a pessoa diz que crê, eles até disseram que tinham crido, estavam ali, mas não estavam abertos. Porque tudo que Jesus falava não entrava ao ponto do Senhor falar: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Quer dizer, o que eu tenho que fazer para vocês entenderem isso? Tudo que eu falo vocês não entendem. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Tudo que eu falo vocês só debatem, só criticam, só atacam. Vocês são incapazes de ouvir o que eu falo? De entender o que eu estou falando? Por que a minha linguagem não é clara? Como não era clara? Jesus estava falando com eles, mas como eles estavam entupidos de suas ideias. Até a boca. Eles não estavam mesmo abertos para nada. Entupidos das ideias deles, das regras, e sei lá o quê. Da visão que eles tinham recebido através da religião. Não estavam abertos. Estavam fechados. Então não adianta. Não vai mudar nada. Vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo. A quem e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, assassino desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Quer dizer, em mim vocês não creem, mas vocês creem naquele que é mentiroso. Tem um monte de coisa que é dita aí, que é tudo mentira, que saiu da cabeça do diabo, e vocês creem. Mas o que eu falo, vocês não creem. E isso é verdade. Tem gente que ele crê nos absurdos que está aí nesse mundo. Ele ouve coisas que não têm o menor sentido. Ele crê, ele confia. Ele acredita naquilo. Mas Deus fala com ele. E fala com ele. E fala. Mas não entra. Porque ele não está aberto. Ele está fechado. Apesar de dizer que está aberto, mas está fechado. Aí não vai. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Você vê que Jesus, o que ele tinha que falar, ele falava mesmo. Vocês querem manter uma pose de sãos religiosos e etc., mas o pai de vocês é o diabo, porque vocês vivem pecando.
Vocês dão crédito ao que ele diz, não ao que eu estou falando. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estão falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem. Olha só, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Porque quem é de Deus, ouve a Deus. Mas se você não está ouvindo a Deus, você não é de Deus. Quem falou isso foi Jesus. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Está escrito isso aí? Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Se você não ouve a Deus, é porque você não pertence a Deus. Então a pessoa ela pode dizer o que ela quiser. Eu sou de Deus, eu estou com Deus, eu amo a Deus. Eu sou filho do Abraão, como eles disseram. Nós somos isso, aquilo outro. Mas o que você está fazendo, as suas atitudes, como você procede, é que prova. Que vai realmente provar se você é ou não de Deus. Você dá crédito a Deus, você para ouvir a Deus, você se submete ao que Deus diz, você é obediente a Ele, o que Ele fala tem peso. Por quê? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aí, aqui, vamos lembrar o que ele disse aqui no 34? Jesus respondeu, digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Você vê que eles queriam briga mesmo. Eles não estavam abertos nem um pouquinho para o Senhor. E tudo começou quando o Senhor falou para eles, ó, se vocês permanecerem firmes em mim, aqui ó, na primeira, no 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Aí ele diz, nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos. Então aí você descobre quando uma pessoa está disposta a mudar, é quando é dito para ela, você precisa mudar isso. Isso aqui não está certo na tua vida. Aí a pessoa, ela não aceita. Não, mas eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço e eu sou isso. Ele não vê. Você vê que os olhos estavam fechados, eles não queriam ver. Então tem gente que ele não quer ver a realidade dele. Ele não quer ver que espiritualmente ele precisa realmente ter um encontro com Deus. Ele precisa realmente ser espiritual. Não o conhecedor da religião, das regras, da isso, daquilo, conhece os versículos, conhece onde está isso, conhece aquilo, falou onde está aquilo, mas ele não vive. Ele não vive. Ele não vive na vida dele. Quantas vezes eu já vi pessoas pararem aqui, ó, caindo de bêbadas, de drogadas, e falar versículo bíblico que eu mesma não lembro onde é que está. Entendeu? Sabe na ponta da língua. Mas não vive. Não vive. A pessoa fala, ó, tá lá no livro tal, versículo tal, tá lá mesmo. E a gente sabe que tá, mas não sabe onde é que tá naquele momento, às vezes sai da cabeça. Você esquece. E a pessoa ali, sem Bíblia na mão, tá lá, tá assim, mas não vive. Não vive, não pratica. Então, falar que está escrito, o diabo, quando tentou o Senhor Jesus, falou. Está escrito assim. O diabo usa a palavra. Muitas vezes,
até para virar a cabeça das pessoas. Exatamente isso. Ele usa. Mas o que adianta a pessoa, às vezes, saber, conhecer, etc. Às vezes até falar, mas não viver. É o que acontecia com eles. Aí eles, os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você, samaritano, está endemoniado? Diz Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai, vocês me desonram. Vocês não creem em mim. Vocês falam do que vocês ouviram, mas eu falo do que eu vi. Eu acabei de ler aqui atrás, antes. Disse-lhe: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai, vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Olha aqui, ó. Você vê que quanto mais Jesus falava, menos eles entendiam. Olha aqui. E nós estamos falando de Jesus. Olha o que esse pessoal fala. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, que vocês dizem ser, é quem me glorifica. Vocês não o conheceram, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Não tem acordo. Não entra. Quando o sujeito está fechado, não entra. Entendeu? Do jeito que faz, não entra. Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Ai, Jesus deve ter pensado. Não é sobre isso que eu estou falando. Por favor. Mas não entra. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então eles apanharam, olha só, hein? Olha só. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Não teve jeito. Finalizou com eles pegando pedras para apedrejar Jesus. Mas não se submeteram, não deram lugar à mudança daquele espírito, à mudança daquela fé, à mudança daquela visão. Tudo que Jesus falou não entrou, não mudou, porque eles estavam fechados. E se uma pessoa está fechada, a palavra vem, é lançada sobre ela, mas não entra. Não muda nada. Você vê que tudo que Jesus falava, eles entendiam completamente errado. Eles entendiam de forma natural. Porque eles eram naturais, eles não tinham fé sobrenatural, eles não praticavam fé viva. Entrava de forma natural. Sabe o que é aquela coisa que o senhor está falando sobre coisas espirituais? Quando ele diz, nunca morrerá, ele estava falando espiritualmente, mas eles entendiam que era fisicamente, de forma natural.
Não havia entendimento. Mas eram religiosíssimos. E até disseram que tinham crido nele, em Jesus. E quando Jesus começou a falar com eles, eles só debatiam. Só. Porque não estavam nem um pouquinho dispostos a tirar, a abrirem mão daquelas opiniões, daquela fé. Não queriam abrir mão. O que pode fazer? O que há de ser feito? O que alguém pode fazer? Se Jesus, preste atenção nisso, se Jesus, depois de argumentar, falar com esse pessoal aqui, não entrou nada, não mudou nada, porque eles não estavam abertos, eles estavam fechados, eles não estavam dispostos a absorver, e terminou pegando pedras para apedrejar Jesus. Foi assim que terminou a conversa aqui? Que já estava para uma discussão? Não mudou nada? Isso aqui deve fazer cada um que aqui está a pensar. Será que o Senhor não está falando em várias situações e tentando mostrar a você coisas que você talvez está fechado, não quer ver? Fechada, não quer ver? Será que o Senhor já não falou tanto sobre uma determinada coisa com você, sobre mudanças, e você não deixa entrar, não entende? Porque não tem dado lugar ao Espírito. E você só vai entender a palavra de Deus de forma espiritual? Se não tiver Espírito, não entende. E talvez Deus já falou tanto com você, não sei. Mas você não quer entender o que o Senhor está falando, como Ele está falando. Aí você tem que guardar isso aqui, ó. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Por quê? Porque quanto mais eu falo, mais vocês estão rebatendo, mais vocês estão rejeitando. Vocês não entendem. Então a gente tem que pensar. Porque talvez Deus está lutando tanto para mudar situações na vida da pessoa, para transformar a vida dela, e fala com ela, e luta para colocar aquele entendimento dentro dela, mas ela não dá lugar. Ela se fecha. E aí o Senhor está falando sobre uma coisa, ela está entendendo outra. O Senhor está falando uma coisa, ela está entendendo outra. Por quê? Porque não tem Espírito. Por quê também? Porque não se esvazia. E por aí vai. Não se esvazia. O que o Senhor falou aqui? E que a gente tem que guardar sobre isso aqui. Ó. Não esquecer. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo. E eles eram religiosos, praticantes, e Jesus disse que o pai deles era o diabo. Que o pai que eles tinham era o diabo. E que essa história de que Abraão era o pai deles, se Abraão fosse o pai de vocês não fariam o que vocês estão fazendo. Porque Abraão não fez assim. Se vocês realmente estivessem seguindo os ensinamentos de Abraão, vocês não estariam fazendo isso que vocês estão fazendo. Então, às vezes, a pessoa, ela sabe argumentar, ela sabe, mas na prática a história é outra. A conversa, o discurso muda na prática. Para falar, escorrega com facilidade. Mas para viver, tem muita diferença. Vamos ali para Romanos 6:16.
6,16. Não sabem, Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? 22 a 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus estava lutando para fazer eles entender tudo isso. Porque vocês estão praticando a religião, etc. Mas vocês ainda são escravos. Vocês têm mente escrava. Vocês têm atitudes que escravizam a vida de vocês. Vocês não sabem que quando se oferece para alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem você obedece? Escravo do pecado que leva à morte. Então, se uma pessoa está no pecado, ela é escrava dele e aquilo vai levá-la à morte. Ou da obediência que leva à justiça. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês vão colher é a santidade. E o seu fim é a vida eterna. Essa é a colheita daquele que passa a ser escravo de Deus, ou seja, ter uma vida com Deus, de verdade. Agora, o salário do pecado, diz a Bíblia aqui, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não trabalha para uma pessoa ser destruída. É o pecado que leva à morte. Mas o desejo de Deus e o que Ele nos deu foi a capacidade de viver a vida eterna. Jesus estava lutando para fazer eles entenderem sobre essas coisas, mas não entrava. Não entrava. Para eles, o que eles estavam fazendo era o bastante. Eles iam lá, cumpriam com os rituais, etc. Não mudava nada. Não acrescentava nada na vida deles, mas fazia com que eles se sentissem bem. Nós estamos bem com Deus, já cumprimos todos os nossos rituais, já fizemos tudo, tal. Está tudo certo. Mas Jesus estava falando de uma vida de verdade, de compromisso, de mudança, de andar com Ele de verdade, crer no que Ele estava falando. Mas eles não estavam dispostos a abrir mão de tudo aquilo que já estava dentro deles. Porque muita coisa foi colocada dentro de nós. Pela religião, pessoas que falaram, coisas que aprendemos, da nossa criação, das pessoas que já convivemos um dia. E aí eu tenho que parar e analisar que tem coisa que não é para mim, aquilo lá não é o que Deus tem para mim, não é o que funciona, não é o que é certo. Então eu tenho que tirar aquilo. E tem coisa que não é fácil mesmo. Principalmente ensinamento religioso. Você vê que por mais que Jesus falava, eles estavam entupidos de religião e só debatiam, entendiam tudo errado. E não estavam dispostos a se esvaziar, a se livrarem de tudo aquilo. Ao contrário, só queriam debater. Arrogância. Nós não somos escravos.
mesmo tem gente que é assim. Ah, mas não, eu não sou assim, eu faço isso, eu sou bom, sou uma boa pessoa, faço mal para ninguém. Não. E Jesus estava mostrando que não era aquilo. Tinha que haver uma mudança. A obediência, eles ainda estavam, eles tinham religião, mas eles pecavam. Eles estavam no lugar errado, eles estavam fazendo coisas erradas. Estavam seguindo a direção errada. Jesus falando, mas não entrava, não queria, eles estavam fechados. Vamos aqui para Romanos 12. Fundamental. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mas quem está disposto a sacrificar a si mesmo? Suas vontades? A sua vida? Eu não vou fazer isso porque Deus não se agrada disso. Eu não vou me submeter a isso porque Deus não se agrada disso. Eu não vou seguir para essa direção porque Deus não se agrada disso. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque Deus não se agrada. Então, sacrifício vivo. Eu estou viva e eu sacrifico a minha carne e as minhas vontades. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero agradar a Deus. Por que eu vou engolir isso? Que a minha carne quer isso, mas o meu espírito quer outra coisa. Precisa. Não é só querer, não, ele precisa. Ele precisa agradar a Deus, eu preciso ter controle sobre a minha carne. É fácil, não é? Mas é sacrifício vivo. Aí eu sirvo a Deus. Você se sacrifica para Deus? Quando você sacrifica, você passa por cima das suas vontades. Sua carne está gritando por algo, mas você está dizendo não. É aí que você vai descobrir. É muito fácil dizer que serve a Deus, que ama a Deus, está com Deus e Deus. Mas a hora que a pessoa é submetida a situações em que ela tem que ter controle sobre a vida dela e decidir obedecer a Deus e não a si mesma, ela muitas vezes obedece a ela mesma. O que vale obedecer é o que ela quer. Então está aqui, ó. Se oferece sacrifício vivo. É sacrifício vivo. Santo. Agradável. Aquilo que agrada a Deus. Esse é o culto racional. É o que Deus está esperando da pessoa. Ele não está esperando um culto emocional, religioso. Ele está esperando um culto racional, que você use a cabeça. Para e pensa. O que Deus espera de mim? É isso? É o que eu vou dar para Ele. Eu vou dar para Deus. É isso aqui. Deus espera isso de mim. Então eu vou seguir nessa direção, vou fazer assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Definitivamente, se você não renova sua mente, não vai haver transformação na sua vida. Eles não creram em Jesus? Ou não? A Bíblia não diz que creram? E por que não houve mudança e terminou? Começou crendo e terminou tentando apedrejar Jesus? Por quê? Diga, porque não renovaram a mente. Não vai haver transformação sem renovação de mente. Se você não renova a sua mente, não vai haver nenhuma transformação na sua vida. Não vai. Não renovaram a mente. Então, eles não quiseram se livrar daquele molde, daquele sistema, daquilo que eles acreditavam, achavam, tinham ouvido, viviam.
E se a mente da pessoa não sofre uma renovação, ela vai continuar o quê? Pensando do mesmo jeito que ela pensava antes. Ela creu isso aqui, amém, amém, mas ela não mudou a sua forma de pensar. Porque agora é um exercício, você precisa mudar a forma de pensar. Porque por mais que as pessoas acham que pensar é fácil, tem gente que até acha, pensar é muito difícil. E muita gente tem muita preguiça de pensar. E pensar requer investimento pensando. Você tem que pensar para poder mudar a forma de pensar. Você tem que se conscientizar. Entende isso? Se conscientizar que você está pensando errado. E vai e vem aqueles pensamentos antigos que querem voltar, porque você tem um banco de memórias. E você tem que combater o que é velho com aquilo que é novo, que você sabe que é verdade. Mas eles não quiseram. Tem gente que não quer. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes. Olha só, hein? Para que sejam capazes. Porque não tem outra. Você não vai ser capaz. De outra maneira. De experimentar. E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que não tem experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque até hoje não houve renovação mental. Não houve. De jeito nenhum. Eles já estavam crendo em Jesus, mas não queriam mudar a forma de pensar. Então, não há o que fazer. Vocês veem aqui que se a pessoa não estiver disposta a uma mudança de verdade, não há o que fazer. Eles estavam falando, quem estava ali trabalhando, falando com eles, argumentando, mostrando, era Jesus. Mas quando uma pessoa é cabeça dura, ela não quer mudar aquilo, o que você vai fazer? E aí é onde a palavra vem para iluminar a cabeça de todo mundo. Porque aí você tem que apelar para a inteligência. Nós vamos falar sobre isso já. Para a inteligência. Espera aí, o que funciona? O que é bom? O que Deus espera de mim? O que vai funcionar para a minha vida? Porque às vezes a pessoa, ela senta numa coisa e quer sustentar aquilo, sendo que aquilo não está mudando nada a vida dela, não está levando ela a lugar nenhum, não serve para nada. Para nada. Mas ela senta em cima. É assim que eu vejo, assim que é. E se você vai falar com ela, ela quer discutir, quer argumentar. Entendeu? Quantas vezes eu já cheguei para pessoa, uma vez ainda estava aqui, uma época, eu estava fazendo um trabalho de libertação, fui fazer com o pessoal que não estava sempre passando mal na mesma reunião, na reunião, e eu fui uma das pessoas que falou, só precisa parar, a pessoa fumava. Falei, só precisa parar com isso, a gente ora para o senhor, mas não muda, só tem que tomar posse disso. Não, mas eu tenho uma fé, eu tenho muita fé. A senhora não adianta, só pode ter fé se só quiser, a senhora não está mudando a sua conduta. Aí ficava endemoniada. O diabo tomava. Não, mas eu tenho fé, endemoniada, fumando, mas eu tenho uma fé. Quer dizer, a pessoa, ao invés de parar e falar, não, então me ajuda, sabe, é isso mesmo, eu preciso mudar isso mesmo. Então, não, mas eu tenho, olha a minha fé, eu tenho uma fé, minha fé. Aí você vai fazer o quê? Você não tem, a pessoa não está aberta, ela não quer admitir. Se o diabo está tomando o corpo da senhora, já está ficando possessa. A senhora ainda está no vício. Que fé é essa, minha senhora? Que fé é essa? Não é uma fé que muda a vida da senhora. Então, aí a pessoa não quer. E se não abre, eu lembro que daquela época, eu tenho gente daquela época que é obreira hoje, que mudou, que foram libertas, porque estavam abertas. Essa é uma que parou mesmo, não continuou.
Porque ela tinha muita fé, entendeu? Por isso que ela parou. Muita fé, muita fé. Muita fé. Fé que é uma fé. 1 Coríntios 7, 23. Primeira Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. E aí eu posso abrir dentro disso, de religião, de ensinamentos. Não se torne escravo de nada, porque você foi pago um preço muito alto pela tua vida. Não deixa que situações escravizem você e te impeça de seguir uma mente escrava. Lembre-se, eu nunca deixo de repetir. Israel saiu do Egito, estavam livres fisicamente, mas morreram no deserto porque nunca deixaram de ser escravos mentalmente. Então, às vezes, uma pessoa até sai lá do mundo, entra dentro da igreja, mas vai morrendo aos poucos, a vida dele não muda, nada anda, e possivelmente nem a salvação, nem morar com Jesus vai acabar no indo, porque o Jesus deixou bem claro para esse pessoal aqui. Porque a mente não é liberta, não continua escrava, aprisionada. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso aqui eu não aceito. Eu sempre penso sobre isso. Jesus foi lá na cruz, nos libertou, nos deu poder. Nós temos poder sobre a doença, o diabo, os problemas, nós temos poder. Mas quantas pessoas que elas estão totalmente impotentes diante de situações e dizendo crer no Senhor. Mas a doença está tomando conta, a situação, seja na família, no trabalho, nada anda, nada progride. Por quê? Porque a pessoa, apesar de Jesus na cruz ter conquistado a liberdade, ela vai se escravizando e se aprisionando com um monte de coisas e normalmente ensinamentos. Normalmente. Há ensinamentos religiosos que mais escravizam do que outra coisa. Não muda nada na vida da pessoa e não leva ela a lugar nenhum. Mas escraviza ela brutalmente. O povo de Israel, eles saíram do Egito, mas não trabalharam para libertar a mente. Você tem que sempre estar atento. Às vezes uma coisa pode te levar a tudo. Uma fé que é lançada sobre você. Você pode se emocionar, você pode aprender a cumprir com rituais, com regras, com isso, com aquilo outro. Você pode levantar a mãozinha, louvar, fazer caras e bocas, fazer um monte de coisa, mas espírito que é bom não tem. Não tem. E se você fala para a pessoa, não gosta, não, eu sou de Deus, não, claro, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu combato muito isso porque eu já vi muita coisa nessa minha vida. Muita coisa. E lamento muito. Já vi gente totalmente sem nenhum posicionamento em Deus, não ter nenhum temor de colocar a mão na cabeça de muitas pessoas. E você saber que aquilo não tinha... a pessoa devia ter temor, porque imposição de mãos é transferência, você transfere o que você tem.
Então, se você não está em condições, você não deve pôr a mão sobre a cabeça de uma pessoa, você deve ter temor. O que você não quer para você não pode querer para os outros. Se eu estou em pecado, eu não vou botar a mão na cabeça dos outros. Isso aí, eu penso que as pessoas chegam a pensar, mas muitos não pensam. O que vale é lançar sobre o outro, muitas vezes, uma ideia que só vai aprisionar, e às vezes aprisionar a pessoa mesmo. Aprisionar a pessoa. E aí você vê o mundo cristão caminhando cada vez mais para uma direção, cada época uma moda diferente. Né? O comércio dentro do evangelho, o comércio para tudo quanto é canto, a moda dentro da igreja, cada hora uma coisa nova. Eu vou combater o quanto eu puder, que eu sou contra um monte de coisas que eu vejo que estão erradas. Não é bíblico, não está certo. E cabe o quê? As pessoas que estão, cada um, eu não posso mudar a sua cabeça. Mas o Espírito Santo pode, se você deixar. Eu sou limitada. Eu vou até um ponto, não posso ir mais. E isso é certo. O correto tem que ser assim. Porque você tem que ser mudado pelo Espírito Santo. A palavra tem que mudar você. A palavra tem que mudar a tua cabeça. Sua visão. Você tem que decidir mudar. Você vê que Jesus trabalhou para mudar a cabeça daquele pessoal? Conseguiu? Ele conseguiu? Não, eles não queriam. Eles não queriam. Jesus trabalhou para fazer eles entender. Mas eles não queriam entender. Não há nada a ser feito quando uma pessoa não quer entender. Não há. Por que a minha linguagem não é clara? Jesus falou. Por quê? Por que tudo que eu falo vocês não me ouvem? Eu me prendo a esses 2 versículos, para mim, fala a palavra toda da reunião aqui. Por que a minha palavra não é clara para vocês? Se é o que eu falo, vocês não me ouvem. Então, às vezes o Senhor está falando com a pessoa, mas não quer ouvir. Ela não quer ouvir. O que é que pode ser feito por uma pessoa que não quer ouvir? Você tem que querer ouvir. Para o seu bem. Eu sempre digo isso, é para o bem da pessoa. Você tem que trabalhar para chegar onde Deus quer, para o seu bem. É o bem é a sua vida espiritual. É a tua vida. Você tem que olhar para ela e pensar, meu Deus, eu preciso trabalhar isso, eu preciso mudar isso. Não está certo, eu tô escravo. Eu não tenho uma mente livre. A minha vida não é. Eu não me considero um cristão livre. Você tem que trabalhar, você tem que analisar, pensar, olhar e chegar na conclusão. Se é assim, se você percebe que você não é um cristão livre, que tem espírito, que entende o que o Senhor fala, você tem que ter esse desejo de investir nisso. Não, eu quero crescer, eu quero entender mais das coisas de Deus, eu quero entender de Deus, não quero entender de igreja, de religião, do social evangélico, de todos os tops pregadores que tem, e não sei o quê, porque tem gente que sabe tudo. Quem vai estar lá? O fulano, é a fulana. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso para mim, eu não gosto disso para os outros, não gosto. Porque quem é servo não é grande, quem é servo é servo. É servo, é servo. Quem é servo é servo. E o cristão, ele vai permitindo que a mente dele seja inundada de um monte de coisas que não acrescenta, e aí que ele vai se perdendo. E vai se escravizando. Até porque as pessoas têm tendência a ir pela maioria. Então a maioria faz isso, a maioria fala aquilo, a maioria está seguindo para lá. Amém, então eu vou também.
todo mundo está fazendo a mesma coisa. Teve uma época que tudo quanto era igreja era só cair do espírito. Só cair do espírito. E eu não vou sair fora disso. Isso também aconteceu dentro da igreja. E eu estava pregando, às vezes caía um aqui, caía outro ali. Um dia Deus falou comigo. Eu dei um corte e eu perdi tanta gente que você não tem noção. Eu cortei de uma vez. Muitos obreiros saíram, gente saíram, porque só ficava toda a palavra, todo o ensinamento, curas, libertações, não tinha importância. Sabe o que tinha importância? Cair no espírito. Que espírito? Cair no espírito. Cair. Está lá. Caiu. Paletó. Caiu. Está errado. Para mim, se alguém acreditar, o problema da pessoa. Minha fé diz que está errada. O dia que eu cortei, mas fui enfático e falei numa reunião. Falei que eu não aceitava aquilo mais. Falei que eu sofri crítica de tudo quanto é lado. Eu tinha um programa no rádio, até gente ligando para me xingar. Ligava para me xingar. Mas foi um horror. Mas eu segurei as pontas. Não foi fácil. Sabe por quê? Porque eu cortei. Falei, não, o Deus falou comigo. Eu sei que Deus falou comigo. Eu sei, eu conheço a voz de Deus. Eu sei que Deus falou comigo. E os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando, que quando eu cortei aquilo, e admiti que eu estava sendo omissa, sim. Eu admiti, eu falei até então, eu estava seguindo nos cursos da maioria também. Quem é antigo sabe que eu falei. Falei no rádio, falei no altar, falei, eu não me isento não. Eu fui errada, mas Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, eu tenho cara para chegar aqui e dizer, eu fui omissa, estava errada, estava seguindo o curso da maioria e está cortado isso. Foi embora, não voltou. Teve gente que já saiu do meio da reunião mesmo, já no meio da reunião. Na outra reunião, a igreja já estava bem menos o número de gente. Preço que você paga. Preço que você paga. Entendeu? E a atenção que você tem que ter. Contínua. Porque as coisas entram e você nem vê. Você nem vê, para te falar a verdade, eu nem sei como é que o Caicai entrou dentro da igreja. Eu não sei. De verdade, eu tenho memória que foi num culto que um pregador que ele tinha essa linha de trabalhar. E eu não sei se depois passou que eu mudei, num salão que eu estava, até não acontecia aquilo, no outro que começou a acontecer mais, e assim foi, e era assim, no meio da reunião, do nada, caía outra coisa. Então, aquilo Deus foi falando comigo, e graças a Deus, na oração, na insistência com Deus, buscando entender, e na coragem para reagir em meio a situações, fui cortar, porque aquilo não era bom para a igreja. Tanto não era que você vê que ninguém, com tanta a mensagem, curas, libertações, coisas que Deus estava fazendo, se essa pessoa tivesse transformada pelo Espírito de Deus, ela teria saído da igreja só porque ela não ia poder mais cair. Um dia uma senhora caiu, ela era gorda, ela quase arrebentou com um monte de gente que estava ali. O pessoal lembra, dona Eliana, uma coisa assim, foi um negócio no chão. Eu falei, acabou, a mulher acabou. Eu achei que ela não tinha mais conserto. E para segurar aquela senhora? Você não tem noção. Estou falando que a senhora realmente era fortinha. Fortinha é uma delicadeza da minha parte, entendeu? A senhora realmente... o Pedroso era esmagado, coitado. Se o Pedroso estivesse atrás, não tinha mais Pedroso. Ia fazer o culto fúnebre da criatura. Não tinha. Impossível sobreviver, Eliana. É ou não é? Hã?
Hã? Você também caiu. Graças a Deus já não cai mais, né, meu filho? Está em pé. Então, e normalmente eram os mais religiosos. Os que pensavam um pouco mais. Você pode ver, eu lembro muito bem desse detalhe. Eram os mais religiosos que seguiam a linha. Então, para a mensagem, às vezes, não sei, de repente tem alguém aqui que não vai concordar, não sei, isso é uma escolha da pessoa. Mas essa é a minha visão, a visão que eu tenho uma vida com Deus, luto para viver o mais na presença dele que posso. Não é fácil se manter dentro daquilo que a palavra ensina. Não é. Como eu estou dizendo, não é, porque você tem muita coisa que vai surgindo, e aí as pessoas perguntam, e se aquilo lá não tem isso, então não é de Deus, ou não tem aquilo, não é de Deus. Foi exatamente quando eu cortei isso, a expressão era: a bispa perdeu a visão. Ela começou tão bem, mas agora não é mais, não está mais caminhando bem. Entendeu? Perdeu a visão, perdeu o espírito, por uma única coisa. Cortar uma coisa que eu entendi de Deus, que não edificava, não levantava, não fazia nada, não levava a pessoa a lugar nenhum. Mas você vê que às vezes a pessoa só está presa àquilo, ela não entende a mensagem. Ela só está presa a coisas que não vão mudar. Não muda nada a vida dela, mas é aquilo que ela quer. Não muda nada, não edifica, não constrói, não levanta, não cura, não liberta, não transforma, não faz nada. Mas é o que ela quer para ela. Volta um pouquinho, segunda a Coríntios 3, 16 a 17. (16 a 17). Ora, repete comigo, ora, o Espírito, desculpe, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Eu esqueci de ler o 16, que eu leio agora. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há a liberdade. E quando se fala dessa liberdade, é a liberdade para viver a palavra sem escravidão nenhuma. Sem a escravidão que a religião traz. Que o pessoal lá, eles não quiseram abrir mão. Eles estavam totalmente escravizados pela religião, mas não queriam receber o Senhor, o entendimento que o Senhor estava lançando sobre eles. Preferiram continuar escravos. Mas se tem o Espírito, tem liberdade. Segundo a Coríntios 6, 16 a 17. Colossenses 1, 9 a 10. Eu vou ler na tradução Almeida, que eu gosto muito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria, e diga comigo, inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está provado que se não houver isso, sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência
espiritual. Então você vai poder andar dignamente diante do Senhor, vai agradar-lhe em tudo, vai frutificar em toda boa obra e vai crescer no conhecimento de Deus. Inteligência espiritual. A gente muitas vezes temos que é necessário apelar para a inteligência. Inteligência espiritual. Vire a página. Ah, tá. Eu leio depois. 2:2. Esforço, também vou ler na Almeida, que eu quero mais essa aqui, porque ela vai falar da inteligência que eu quero. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor ou em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Amém?